Fala pra mim aí qual o tipo de refrigeração que você utiliza atualmente no seu PC. É um air cooler ou um water cooler? Se de repente você está montando um novo PC ou ainda não tem nenhum desses dois, aqui nos cards você confere um guia completo ensinando e mostrando, né, cada uma das diferenças desses dois tipos de sistemas que tem atualmente e qual é o melhor para você, beleza? Mas hoje eu vou te ensinar como fazer a instalação deles, seja um cooler box, um water cooler selado ou até mesmo um air cooler. Mas antes da gente continuar aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada daqui para frente. Bom, senhores, water cooler e air cooler. Existe uma grande discussão qual é o melhor sistema para se colocar no nosso PC. Vamos começar pelo básico, aquele cooler que já vem acompanhado com alguns processadores, famoso cooler box, que no caso aqui nós temos o Intel, que é nesse formato, e o AMD, que é neste formato. No caso da AMD nós temos 3 tipos diferentes, mas basicamente todos eles têm o mesmo padrão de instalação, tá? No caso do cooler da Intel, nós temos aqui 4 travas, né? Cada extremidade dele vai ter uma trava, nessa travinha nós temos uma seta. Para fazer a instalação dele é muito simples, basta você movimentar todas as travas com a seta voltada para fora, posicionando ela em cima da sua placa-mãe nas furações que ela possui, você vai apertar e vai ouvir um estalo de todas as pontas. Pronto. Feito isso, o cooler já está instalado. Certifique-se sempre, né? Se tem pasta térmica já pré-aplicada, se não tiver, você precisa aplicar também, tá? E para você abrir, né, para remover esse cooler, basta você direcionar a setinha para o lado interno do cooler. E agora puxar a trava. Feito isso, você consegue remover com segurança aqui o air cooler da Intel. No caso da AMD, aqui nós temos o wave cooler, né? Nós temos uma trava do lado e outra do outro. Nessa deste lado, nós vamos ter uma alavanca. Para um lado, serve para apertar quando você já estiver posicionado ali na placa-mãe. Vai ter 2 brackets, né? Um de um lado e um do outro, onde você vai posicionar essa aberturazinha aqui. De um lado primeiro, prender de um lado, vai ficar em cima do processador. E aqui você movimenta para encaixar na travinha que tem lá na placa-mãe. E depois você gira aqui a alavanca para o lado para ele travar. O modelo Spire, que é o modelo mais básico, ele segue um padrão parecido com o da Intel, porém você vai precisar utilizar uma chave Phillips para você girar a trava, né? Mas antes disso vai ser necessário tirar as 2 hastezinhas, né, que tem ali da parte que faz parte do bracket, para que você consiga ter acesso ao bracket traseiro e aí sim colocar o parafuso para parafusar o seu cooler box, tá? E agora subindo mais um degrau nós temos o air cooler. Existem vários air coolers no mercado, vários tamanhos, com vários fãs, ou com 1, com 2 ou com 3, tá? Aqui nós temos um exemplo, olha só a diferença, né? O tamanho desse air cooler para um cooler box. A montagem dele, a princípio, para quem só está acostumado com o cooler mais básico, vai ser um pouquinho mais complicada, mas não foge muito. Tem os brackets, os parafusos, tudo certinho que o fabricante normalmente já manda, né, junto com o produto. E vai ter um manual também que te auxilia ali um pouquinho como fazer essa instalação, tá? Aqui é necessário instalar os brackets primeiro, que vai permitir a fixação desse air cooler na placa-mãe. Alguns air coolers, assim como o cooler box, ele pode aproveitar a própria furação que a placa-mãe tem, ou se no caso for da AMD, aproveitar o próprio bracket que já vem na placa-mãe. Então é importante você dar uma olhadinha no manual, só para ver se você precisa utilizar aquele bracket ou não. No caso da Intel, por padrão, né, todos vêm um bracket para você colocar na parte traseira da placa e nela vai ter a rosca para você utilizar o parafuso e fazer a fixação do seu air cooler, tá? Alguns, como são bem fechados, vai ser necessário você remover aqui as fãs para você conseguir ter acesso ali à furação para parafusar primeiro e depois você pode colocar as fãs que normalmente vem presa aqui, tá? Com esse tipo de travinha que é super simples de encaixar e desencaixar. E é importante você verificar sempre na descrição do produto se ele é compatível com o setup que você está montando, né? Principalmente com a plataforma que você está usando. A grande maioria suporta todas as plataformas. Quando tem lançamento de processador, é bom ficar esperto porque às vezes tem novos processadores que ele vai ter um tamanho um pouco diferente. Às vezes é necessário o fabricante disponibilizar novos brackets para que você consiga fazer a instalação de maneira adequada, tá? E muito importante também, tá? Normalmente a gente instala o air cooler primeiro para depois instalar as memórias, só que se suas memórias forem altas, talvez você não consiga fazer essa instalação de maneira adequada. Então, certifique-se de que a altura da memória
seja compatível com a altura que você tem disponível nessa parte aqui de baixo do seu air cooler, tá? Se você utiliza memórias com perfil baixo, né, que são memórias pequenas, é mais fácil ser compatível. Agora, se for aquelas memórias que tem um perfil alto, né, são bem grandes assim, normalmente fica difícil de instalar quando se tem um air cooler desse tamanho. Agora chegamos aí então no water cooler, que esse aqui é um pouquinho mais complexo na parte da montagem, porque a gente tem alguns detalhes que tem que ser observados, tá? Bom, o water cooler, como o próprio nome já diz, é um sistema de refrigeração que tem um líquido interno, tá? Mas você não precisa fazer manutenção nele, geralmente os selados não tem evaporação de líquido, então com isso você não precisa se preocupar. Ele tem um radiador, né? Nesse radiador você pode colocar 2 ou 4 fãs, normalmente vem 2 quando é 240 mm, quando é 120 vem uma única só, ou no máximo 2 também, tá? E tem até os de 360 que são bem grandes com 3 fãs. O seu gabinete, ele precisa ter o suporte para esse tipo de furação, né? 240, 120 ou 280 mm, para você ver se é compatível ou não, tá? Na dúvida, sempre tenta achar ali na internet alguma fotinha de alguém que já montou com esse tipo de water cooler que você está escolhendo para ter certeza que cabe ou não. Por que isso? Porque assim como um air cooler, na hora de fazer a instalação, pode ser que a memória impeça de você instalar na parte superior, porque vai bater na memória, no slot da memória. O próprio sistema de VRM da placa-mãe tem um dissipador de calor, e às vezes ela é bem grande, né? E também você não vai conseguir colocar em cima. Então, na maioria das vezes, a gente instala na parte frontal. Até porque na parte da frente, né? Assim como no carro, quando o carro está indo de frente, o ar está vindo e está entrando dentro, né, do motor. No caso do gabinete, o ar mais frio normalmente vem pela frente, até porque a gente coloca as fãs da frente jogando ar para dentro, para, né, se beneficiar do ambiente que está um pouco mais frio, né, em relação à parte interna. Então, a instalação na parte da frente praticamente não tem erro, né? Suporta 120, 240, 360, a maioria dos gabinetes, tá? Então, instalação na parte da frente e aí fica a opção. Você pode instalar com as mangueiras voltadas para baixo, nesse sentido aqui, se ela tiver distância suficiente para você conseguir instalar ela no processador. Por que isso? Deixando dessa forma vai evitar com que crie bolha aqui na bomba, que isso é um problema grande se tiver bolha, porque aí não vai refrigerar de maneira adequada, a bomba pode ficar forçando e aí ela causar algum tipo de problema. Claro que existem vários fabricantes, existem vários tipos de water coolers e cada fabricante tem uma particularidade, né? Tem modelos que pode acontecer problema de gerar bolha aqui na parte da bomba, tem outros modelos que já tem sistema anti-leak, né? Evita pressão dentro do sistema, evita bolhas também, então vai de cada fabricante. Por padrão a gente instala dessa maneira aqui, com as mangueiras para cima, porém não pode estar abaixo do nível da bomba, por exemplo, instalada assim. Isso seria um erro, né? Porque aqui realmente pode causar bolhas aqui dentro. Então você precisa deixar a parte da mangueira aqui das saídas do radiador mais altas do que a saída aqui do processador. Então seria perfeito você fazer a instalação dessa maneira, tá? E as ventoinhas, se caso for instalado na frente, sempre a ventoinha aqui na parte da frente pegando o ar de fora e refrigerando um radiador. Agora, se você quiser fazer um sistema de push and pull, onde além das fãs que já vem com o water cooler, você pode adicionar mais, no caso aqui seria mais 2, aí você pode instalar na parte interna com as fãs pegando o ar do radiador e jogando para dentro. Assim seria uma forma mais eficiente de você montar aí o seu water cooler. Feito o posicionamento do seu water cooler dentro do gabinete, você agora precisa ficar ligado apenas no detalhe da energia. Alguns water coolers utilizam a energia com a conexão SATA de energia, ou seja, vai ligado direto na bomba. Outros utilizam a conexão Molex e alguns utilizam a conexão de 3 ou 4 pinos PWM. A conexão de 3 pinos é importante que você conecte na placa-mãe na conexão I/O Pump ou W_Pump, porque essas conexões ela não vai ficar limitando a velocidade do teu dispositivo. Tem bombas que tem que trabalhar o tempo inteiro em 12 volts. E por padrão, a CPU_Fan, ela controla isso, né? Ela vai reduzir a energia inicialmente, ali deixando talvez 70% de energia. Então, pegar 12 volts, tirar 70% ali é muita coisa, isso pode forçar a bomba a trabalhar de uma maneira irregular. Quando eu colocava em CPU_Fan, eu já ia na BIOS lá e desativava,
né, o controle dela. E por que eu colocava na CPU underline fan? Porque se o water cooler parasse, a placa-mãe normalmente ela dá um erro de CPU, fan erro, quando esta conexão não tem alguma comunicação. Mas agora que as placas já estão mais modernas, muitas já vêm com a conexão I/O pump, aí não tem erro, conecta ali direto e as ventoinhas do water cooler, se caso a bomba já não tiver uma conexão direta lá, aí sim você conecta na CPU underline fan, na chafan ou na system fan. E aí você pode me perguntar qual que é o posicionamento da fan que eu tenho que colocar para o ar jogar para dentro, como que eu sei isso? Você pode fazer o clássico, né? Pega um pedacinho de papel, um papel molinho, coloca aqui e você vai ver por onde o vento está indo. Ou, mais fácil ainda, na lateral da sua fan vai ter uma seta indicando por onde o ar está indo, tá? Ou, visualmente, caso não tenha a seta, você olhando aqui, essa parte de trás onde tem a estrutura, né, mais rígida, você não vê a bolinha da fan, né, o meio da fan, seria por onde o ar está vindo, né? Então aqui, se eu colocasse aqui, ela está me refrigerando. Se eu virar para cá, ela está jogando ar para vocês aí e puxando desse lado que eu tô, tá? Então essa seria a forma mais básica, assim, de você saber como colocar essa ventoinha. E o posicionamento das fãs, sempre lembre-se, na parte frontal, sempre pegando ar, de fora, jogando para dentro. Parte traseira tem que funcionar como exaustor, ou seja, pegando ar de dentro e jogando para fora. Na parte superior, pegando ar de dentro e jogando para fora também, tá? Tem alguns casos que até funciona você pegar o ar daqui de cima para baixo, né, jogando para dentro do gabinete, mas se não tiver um bom filtro de poeira, teu gabinete vai encher muito de poeira, tá? E outros gabinetes, como esse aqui, por exemplo, nós temos a opção de colocar ventoinhas aqui na parte de baixo, né? Onde eu colocaria o ar tirando daqui de dentro, né? E jogando aqui para cima, tá? Então, de baixo para cima também, para ter um bom esquema de refrigeração, inclusive vai ajudar a refrigerar ainda mais a placa de vídeo. E lembrando que o air cooler, assim como o water cooler, também os fãs têm que estar posicionado de maneira com que ele refrigere aqui, né, as aletas, ultrapasse esse ar, aqui no meio tem mais uma fan, por exemplo, vai refrigerar esse outro lado aqui, tá? E aí sair para fora, ou até mesmo o fan exaustor vai ajudar a empurrar esse ar quente para fora, tá? Nunca instale o air cooler dessa forma e coloque as fãs ao contrário, pegando o ar desse lado, jogando para cá e daqui para lá, porque aí o sistema de fluxo de ar vai estar totalmente incorreto e você vai ver que o seu processador estará com a temperatura muito maior do que deveria estar. E os problemas mais comuns que você pode encontrar na instalação, principalmente de um water cooler, é, por exemplo, as mangueiras, tá? Muitos gabinetes, às vezes não dava para você montar com a mangueira ficando assim, bonitinho, passando por debaixo ali das memórias, ou até mesmo sendo colocadas por cima, tá? E às vezes ficava pressionando demais, ficando tensionada. Quando você dobra, você impede que a passagem do líquido, né, tenha a mesma eficiência que ela tem por padrão. Você vai diminuir essa passagem, né? Isso vai forçar ainda mais o sistema da bomba, tá? Então ela vai ter que se esforçar ainda mais para conseguir empurrar esse líquido por dentro. Então é importante que de maneira alguma você coloque o water cooler com a mangueira, né, pressionada, por exemplo, desse jeito, muito tensionada, tá? Isso aqui vai causar problema no water cooler, certeza, tá? Deixa ela sempre livre. Tem muitos water coolers que tem a mangueira bem maleável, então dá para você fazer uma boa organização, deixando ela bem montadinha, bem instaladinha ali, sem causar problema algum. Importante também nunca fazer a instalação do water cooler com o radiador na parte inferior, o selado, né? O water cooler custom, muitos modelos, vai radiador embaixo, mas aí a bomba já é um sistema diferente, já é mais forte, dá para você fazer umas montagens diferentes. Agora o water cooler selado não, você não pode instalar o radiador embaixo, no piso do teu gabinete, por exemplo, com a bomba instalada em cima, porque vai gerar bolha aqui no sistema da bomba e isso vai causar problemas também, tá? Muito importante que o water cooler ele possui líquido e esse líquido passa pelas aletas, tá? As aletas são essas linhas, né, que a gente vê aqui dentro das colmeias. Colmeias é essa parte de fora e as aletas é esse risco preto que passa de um lado para o outro, tá? Essas aletas aqui, se você utilizar um parafuso incorreto, né, normalmente o fabricante já manda o parafuso ideal para isso, você pode acabar furando ela. E se você fura, aí não tem jeito, vai começar a vazar líquido e aí você vai precisar trocar esse water cooler. Então é importante que você fique atento a isso, tá? Utilizo sempre os parafusos originais do fabricante e as ventoinhas que eles normalmente mandam. Se você trocar as ventoinhas, só certifique-se de que a aleta não esteja passando debaixo da onde vai o parafuso, porque alguns fãs têm uma
diferença, né, de altura na hora de instalar o parafuso. E alguns podem deixar esse parafuso, né, que seria o suficiente para esse feno que está aqui, e mais para baixo ali, encostar numa letra e acabar danificando ela, né? Nem todos os water coolers têm uma chapa para proteger na hora de fazer a fixação do parafuso, tá? Isso já aconteceu comigo, foi por um pequeno detalhe que não dava para fechar a tampa da frente do gabinete e aí teve que usar um parafuso mais achatado, mas infelizmente ele acabou ultrapassando e furando ali a aleta. Foi muito frustrante. Então, se você tinha alguma dúvida em relação a como fazer a instalação de um air cooler ou de um water cooler, acredito que esse guia vai te ajudar bastante, né? Principalmente aquele seu amigo que está sempre ali te perguntando como faz e tal, indica esse vídeo aqui para que ele possa dar uma conferida, tenho certeza que ele vai aprender também, beleza? Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra gente, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Lembrando sempre do aplicativo do KaBuM para você realizar suas compras com muito mais conforto, segurança e comodidade, tudo na palma da sua mão. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!